Fala pessoal, aqui é o professor Henrique, professor de Biologia, em mais uma aula agora sobre células. Bora lá ver o que é isso então? Seguinte, em nosso planeta existem inúmeros seres vivos. Aqui a gente está vendo exemplos de alguns animais, desde animais simples, como as esponjas, até os animais mais complexos, como os seres humanos. Só que além dos animais, habitam nosso planeta também algumas algas, algumas plantas, alguns fungos, algumas bactérias e outros seres vivos. Mas o que todos esses seres vivos vão ter em comum então? Uma estrutura chamada células. Se todos os seres têm essa estrutura, então, ela deve ser muito importante. Então vamos estudar um pouquinho? Seguinte, todas as células têm uma estrutura básica. Todas elas vão ter membrana plasmática, que é o que protege essa célula, separa o meio interior do meio exterior e fornece proteção. O citoplasma, um gel que preenche essa célula, que é um piscinão. Tudo que está nessa célula aí está jogado nesse citoplasma. Vamos ter o material genético, que é o DNA, que é quem manda e desmanda na célula. É o cérebro da célula. E a gente vai ter ribossomos, que são utilizados para a produção de proteínas. Então, todas as células vão ter essas estruturas aqui. Só que a gente pode ter dois tipos de células diferentes: células procariontes e células eucariontes. Células procariontes são células mais simples, são células primitivas. Então, células procariontes são células primitivas, células simples. E células eucariontes são células um pouco mais complexas. Exemplo de célula procarionte são as bactérias. Exemplo de quem tem células eucariontes, animais e vegetais. Qual que é a principal diferença dessas duas células, de uma procarionte primitiva simples por uma eucarionte? É o núcleo organizado. Observem que na célula procarionte, o material genético, o DNA, ele está solto dentro do citoplasma da célula. Já nas células eucariontes, esse material genético está preso dentro dessa estrutura, dentro da carioteca. Se a gente pegar e tirar essa carioteca, ó, a gente vai ver essa estrutura então, com material genético lá dentro. Se essa célula eucarionte tem carioteca, ela é uma célula mais organizada. Se ela é mais organizada, ela é bem mais complexa que a célula procarionte, ok? Então, a gente vai começar estudando então aqui uma célula procarionte. Ela tem o que todas as células têm: membrana plasmática para fornecer proteção, citoplasma, esse gel que forma esse piscinão que todo mundo que está lá dentro está mergulhado, material genético, o DNA, que manda e desmanda na célula, o cérebro da célula, e o ribossomo, que é utilizado para a produção de proteína. Então, o que toda célula tem, está aí. O que uma bactéria tem a mais? Ela tem parede celular. É mais uma proteção que essa célula tem. Ela também pode apresentar uma estrutura chamada cápsula. É mais uma proteção. Então, olha quantas proteções tem uma célula procarionte. Uma bactéria pode ter membrana plasmática, parede celular e cápsula. Por isso que é tão difícil matar uma bactéria. Você toma antibiótico, não mata. Olha o tanto de proteção que ela tem. Ela ainda pode apresentar as estruturas chamadas fímbrias e as estruturas chamadas flagelos. Fímbrias e flagelos servem para locomoção. Essas fímbrias são pelinhos que ela tem e esse flagelo é um chicotinho que ela tem. Então auxilia na locomoção dela. Tudo ok? Então, célula procarionte tem o que todas têm: membrana plasmática, citoplasma, material genético, ribossomo. Vai ter ainda parede celular fornecendo proteção. E algumas bactérias ainda podem ter cápsula, que fornece ainda mais proteção, flagelo e fímbrias para locomoção, ok? Então agora a gente passa para a parte das células eucariontes. A célula eucarionte pode ser dividida em dois tipos: animais e vegetais. Vamos começar estudando a célula animal então. A gente vai procurar as estruturas presentes em todas as células: membrana plasmática, citoplasma, DNA, que nesse caso está envolvido por uma carioteca, deixando esse núcleo organizado então por isso que isso é uma célula eucarionte, e o ribossomo para a produção de proteína.
achamos as estruturas básicas. O que essa célula animal vai ter a mais ainda? Vai ter mitocôndria. Mitocôndria, produção de energia para essa célula. Retículo endoplasmático, que pode ser de dois tipos, liso ou rugoso. Retículo endoplasmático rugoso, ele tem ribossomos grudados nele. Então, ó, ele é rugoso por quê? Porque ele tem ribossomo. O liso, por que ele é liso? Porque ele não tem ribossomo grudado. Então, retículo endoplasmático rugoso que tem ribossomo, se o ribossomo produz proteína, o retículo endoplasmático rugoso que tem ribossomo também vai produzir proteínas. E o retículo endoplasmático liso, que não tem ribossomo, não vai produzir proteína. Ele vai produzir lipídio. A gente ainda vai ter o complexo de Golgi, que é o correio da célula. O complexo de Golgi vai empacotar, por exemplo, a proteína que veio do retículo endoplasmático rugoso, o lipídio que veio do retículo endoplasmático liso, empacota isso e manda para onde essa célula está precisando. Então, ele é um correio dessa célula, então. A gente vai ter o lisossomos, responsável pela digestão intracelular. Alguma substância que precisa ser degradada, a célula mesmo que precisa ser reciclada, essa reciclagem, essa degradação vai acontecer dentro desse lisossomo. Então, digestão intracelular é um restaurantezinho para picotar as coisas lá dentro da célula. E uma estrutura que só célula animal tem são os centríolos. Esse centríolo é responsável pela divisão celular da célula. Uma célula vira 2, que vira 4, que vira 8, 16, 64 e por aí vai. Então, esse centríolo só célula animal tem, responsável pela divisão celular. Então, uma célula animal tem o que todas têm, membrana plasmática, citoplasma, DNA e ribossomos. E vai ter ainda mitocôndria, produção de energia, retículo endoplasmático rugoso, produção de proteína, retículo endoplasmático liso, produção de lipídios, complexo de Golgi, empacota essas substâncias e manda para outro lugar. E lisossomos, digestão intracelular. Ok? E agora, uma estrutura que só ela tem, os centríolos, responsável pela divisão celular. Vamos partir então agora para a célula vegetal, célula eucarionte vegetal. Então vamos achar o que todas as células têm. Membrana plasmática, citoplasma, DNA, que é o material genético, e ribossomos. O que essa célula eucarionte vai ter ainda também? Mitocôndria, produção de energia, retículo endoplasmático liso e o rugoso, complexo de Golgi, lisossomos. E ela vai ter, a diferença dela para a célula animal vai ser essa parede celular para fornecer proteção. Ou seja, além da membrana plasmática, uma célula vegetal também tem parede celular, formada por celulose, vai fornecer proteção para essas células. E também tem os vacúolos. Esses vacúolos, na verdade, nesse tipo de célula, ele é muito maior. Esse vacúolo serve para armazenar água. E ainda vai ter o que só célula vegetal tem, cloroplasto. Cloroplasto, realização da fotossíntese, produção de alimento para a planta. Claro que a planta não vai produzir um lanche que nem esse, vai produzir o alimento dela, que são os açúcares, um deles chamado glicose. Então, célula vegetal, o que todas têm, membrana plasmática, citoplasma, DNA e ribossomos. Tem mitocôndria, retículo endoplasmático liso e rugoso, complexo de Golgi, lisossomos. E ainda vai ter parede celular, fornecendo ainda mais proteção para essa célula, vacúolos grandes para armazenamento de água e cloroplasto para realização da fotossíntese. Então, tá aí os 3 tipos de células. Uma revisãozinha rápida. Então, essa célula pode ser procarionte ou eucarionte. Principal diferença, eucarionte tem a carioteca envolvendo material genético. Deixa essa célula mais organizada. Se é mais organizada, é mais complexa. Essa eucarionte ainda pode ser de 2 tipos, animal e vegetal. O que só uma célula animal tem? Centríolos, que serve para divisão celular. O que só uma célula vegetal tem? Cloroplasto, responsável pela fotossíntese, fabricação de alimento por seres produtores.
E aqui, por último, uma tabelinha, só a título de comparação. Membrana plasmática, todas as células vão ter. Procarionte, célula eucarionte, animal e vegetal. Citoplasma, todas têm. DNA, que é o material genético, todas têm. Ribossomos, todas têm. Carioteca, envolvendo material genético, célula procarionte não tem. Parede celular vai aparecer na célula procarionte e na célula vegetal. Então, célula animal não tem parede celular. Mitocôndria, retículo endoplasmático, liso e rugoso, complexo de Golgi e lisossomos, apenas células eucariontes têm. Centríolo, apenas célula animal tem. E cloroplasto, apenas célula vegetal tem. Ok? Então, aula sobre células. Tá aí? Células, os diferentes tipos de células, células procariontes e eucariontes, animais e vegetais.